A história sobre duas rodas. Tudo começou em 1869. A motocicleta foi inventada simultaneamente por um americano e um francês, sem se conhecerem e pesquisando em seus países de origem. Sylvester Roper nos Estados Unidos e Louis Perriaux, do outro lado do Atlântico, fabricaram um tipo de bicicleta equipada com motor a vapor em 1869. Nessa época os navios e locomotivas movidas a vapor já eram comuns, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e na França e na Inglaterra os ônibus a vapor já estavam circulando normalmente. As experiências para se adaptar um motor a vapor em veículos leves foram se sucedendo, e mesmo com o advento do motor a gasolina, continuou até 1920, quando foram abandonadas definitivamente. O inventor da motocicleta com motor de combustão interna foi o alemão Gottlieb Daimler, que, ajudado por Wilhelm Maybach, em 1885, instalou um motor a gasolina de um cilindro, leve e rápido, numa bicicleta de madeira adaptada, com o objetivo de testar a praticidade do novo propulsor. A glória de ser o primeiro piloto de uma moto acionada por um motor, combustão interna, foi de Paul Daimler, um garoto de 16 anos filho de Gottlieb. O curioso nessa história é que Daimler, um dos pais do automóvel, não teve a menor intenção de fabricar veículos motorizados sobre duas rodas. O fato é que, depois dessa máquina pioneira, nunca mais ele construiu outra, dedicando-se exclusivamente ao automóvel. Onde colocar o motor? Ciclomotor de 48 cm3, primeiro modelo criado pela Honda, em 1948. O motor de combustão interna possibilitou a fabricação de motocicletas em escala industrial, mas o motor de Daimler e Maybach, que funcionava pelo ciclo Otto e tinha 4 tempos, dividia a preferência com os motores de 2 tempos, que eram menores, mais leves e mais baratos. No entanto, o problema maior dos fabricantes de ciclomotores, veículos intermediários entre a bicicleta e a motocicleta, era onde instalar o propulsor, se atrás do selim ou na frente do guidão, dentro ou sob o quadro da bicicleta, no cubo da roda dianteira ou da traseira. Como de início não houve um consenso, todas essas alternativas foram adotadas e ainda existem exemplares de vários modelos. Só no início do século XX, os fabricantes chegaram a um consenso sobre o melhor local para se instalar o motor, ou seja, a parte interna do triângulo formado pelo quadro, norma seguida até os dias atuais. A primeira fábrica. A primeira fábrica de motocicletas surgiu em 1894 na Alemanha, e se chamava Hildebrandt e Wolfmüller. No ano seguinte construíram a fábrica Sterne, e em 1896 apareceram a Bolgeri na França, e a Excelsior na Inglaterra. No início do século XX já existiam cerca de 43 fábricas espalhadas pela Europa. Muitas indústrias pequenas surgiram desde então, e já em 1910, existiam 394 empresas do ramo no mundo, 208 delas na Inglaterra. A maioria fechou por não resistir à concorrência. Nos Estados Unidos as primeiras fábricas, Columbia, Orient e Minneapolis, surgiram em 1900, chegando a 20 empresas em 1910. Tamanha era a concorrência que fabricantes do mundo inteiro começaram a introduzir inovações e aperfeiçoamentos, cada um deles tentando ser mais original. Estavam disponíveis motores de 1 a 5 cilindros, de 2 a 4 tempos. As suspensões foram aperfeiçoadas para oferecer maior conforto e segurança. Fábrica alemã NSU, já oferecia em 1914, a suspensão traseira tipo monochoque, usado até hoje. A Minneapolis inventou um sistema de suspensão dianteira que se generalizou na década de 50, e continua sendo usada, hoje mais aperfeiçoada. Mas a moto mais confortável existente em 1914 durante toda a década era a Indian, de 998 cm3 que possuía braços oscilantes na suspensão traseira e partida elétrica,
um requinte que só foi adotado pelas outras marcas recentemente. Em 1923, a motocicleta inglesa Douglas já utilizava os freios a disco em provas de velocidade. Porém, foi nos motores que se observou a maior evolução, a tecnologia alcançando níveis jamais imaginados. Apenas como comparação, seriam necessários mais de 260 motores iguais ao da primeira motocicleta para se obter uma potência equivalente a uma moto moderna de 1000 cilindradas. Após a Segunda Grande Guerra, observou-se a invasão progressiva das máquinas japonesas no mercado mundial. Fabricando motos com alta tecnologia, design moderno, motor potente e leve, confortáveis e baratas, o Japão causou o fechamento de fábricas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos só restou a tradicional Harley-Davidson. Mas hoje o mercado está equilibrado e com espaço para todo mundo. A história da motocicleta no Brasil começa no início do século passado com a importação de muitas motos europeias e algumas de fabricação americana, juntamente com veículos similares como sidecars e triciclos com motores. No final da década de 10, já existiam cerca de 19 marcas rodando no país, entre elas as americanas Indian e Harley-Davidson, a belga FN de 4 cilindros, a inglesa Henderson e a alemã NSU. A grande diversidade de modelos de motos provocou o aparecimento de diversos clubes e de competições, como o Raid do Rio de Janeiro a São Paulo, numa época em que não existia nem a antiga estrada Rio-São Paulo. No final da década de 30 começaram a chegar ao Brasil as máquinas japonesas, a primeira da marca Asahi. Durante a guerra as importações de motos foram suspensas, mas retornaram com força após o final do conflito. Chegaram NSU, BMW, Zundap, alemães, Triumph, Norton, Vincent, Royal Enfield, Matlis, inglesas, Indian e Harley-Davidson, americanas, Guzzi, italiana, Java, tcheca, entre outras. A primeira motocicleta fabricada no Brasil foi a Monarch, ainda com motor inglês BSA de 125 cm3, em 1951. Depois a fábrica lançou 3 modelos maiores com propulsores CZ e Java, da Tchecoslováquia e um ciclomotor, Monareta, equipado com motor NSU alemão. Nesta mesma década apareceram em São Paulo as motonetas Lambretta, Saci Mosquito e no Rio de Janeiro começaram a fabricar a ISO, que vinha com um motor italiano de 150 cm3, a Vespa e o Gulliver, um ciclomotor. O crescimento da indústria automobilística no Brasil, juntamente com a facilidade de compra dos carros, a partir da década de 60, praticamente paralisou a indústria de motocicletas. Somente na década de 70 o motociclismo ressurgiu com força, verificando-se a importação de motos japonesas, Honda, Yamaha, Suzuki e italianas. Surgiram também as brasileiras FBM e a AVL. No final dos anos 70, início dos 80, surgiram várias montadoras, como a Honda, Yamaha, Piaggio, Brumana, Motovi, nome usado pela Harley-Davidson na fábrica do Brasil, Alpina, etc. Nos anos 80 observou-se outra retração no mercado de motocicletas, quando várias montadoras fecharam as portas. Foi quando apareceu a maior motocicleta do mundo, a Amazonas, que tinha motor Volkswagen de 1.600 cm3. Atualmente a Honda e a Yamaha dominam o mercado brasileiro, mas aí já deixou de ser história.